Então, agora nós vamos começar a gravar a nossa aula, certo? E vamos fazer a revisão. Primeiro, a gente vai abrir o livro na página 198. Olha aqui. Que foi a atividade de ontem, né? Então, você abre na página 198 e presta atenção um pouquinho aqui no que eu vou mostrar para vocês. Não tá falando. Olha ali. Estão enxergando? Faz um certinho para mim se está enxergando bem. Muito bem, então tá, viu certinho ali de alguns. Na página 198, a gente viu que os polígonos, né? Vocês assistiram o vídeo que a prof fez, são formas planas, fechadas, que têm um segmento de reta. Lá na página 198, a gente vai trabalhar com aquela atividade de número 34, tá bom? Preste atenção, então, que na página 198 tem uma atividade que é para a gente analisar os diferentes polígonos e completar a tabela. Lembrando, então, que o polígono, todos estão prestando atenção, ele é plano, possui retas e segmentos de reta. Cada pontinho dessa figurinha quer dizer que é um caminho do segmento de reta. Cada pontinho é uma vértice. Lembra que cada vez que uma reta encontra a outra, esse encontro da reta é uma vértice. Olha o que está pedindo do triângulo primeiro lá então. Polígono, triângulo. Número de lados, vamos contar aqui, segue a minha setinha. 1, 2 e 3. Possui 3 lados. Números de ângulos internos. Lembra que o ângulo, então, o ângulo é aquele que forma a partir da abertura das duas retas. Então, nós temos aqui uma vértice. Essa abertura entre uma reta e outra é o ângulo. Quantos ângulos nós temos nesse triângulo? Pode abrir o microfone e falar. Se não vai ter barulho fora, pode abrir todos, podem abrir o microfone. 3, muito bem. Vocês podem abrir o microfone, tá? Mas aí quando tiver alguém falando aí na casa de vocês, quando tiver um barulho fora, vocês desligam o microfone. Assim, vocês podem deixar aberto o microfone para ir conversando com a prof, tá bom? Então, vocês viram que... Acho que eu tô com fone de ouvido. Hã? Que, Bernardo? Este ângulo, então... Eu tô com fone de ouvido. Eu estou com fone de ouvido. Ele possui 3 ângulos, tá bom? Então, complete lá na tabela. O triângulo tem 3 lados, tem 3 ângulos internos e possui quantas vértices? Quantas vértices esse triângulo possui? 3, muito bem. 1, 2 e 3. Pode falar, Ana Carolina. Professora, eu contei aqui todas elas têm 3, aí elas juntas formam 9. Todo esse número junto. Sim, mas a gente... Exatamente, Ana, mas a gente não vai somar esses 3, tá? E cada um desses 3... Foi só a curiosidade que eu vi. Ah, muito bem, porque cada um desses 3 se refere a uma coisa diferente, tá bom? No quadrado, olha lá. Quantos lados tem o quadrado? Quantos lados? 4. 1, 2, 3, 4. Quantos ângulos? Quantos ângulos? 4. 4. Olha aqui. Essa abertura aqui é 1. Essa abertura aqui é outro. Essa abertura é outro. E essa aqui é uma outra abertura. Certo? Vamos para o pentágono. Quantas aberturas, quantos lados tem?
Conta comigo. 5. 2, 3, 4, 5. Por isso que o nome dele é um pentágono, de penta, tá bom? Quantas vértices é quantos encontros dessas retas? 1, 2, 3, 4, 5. Possui 5 vértices. Quantos ângulos? Lembra que o ângulo é a partir da vértice, aquela aberturinha das duas retas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bem, 5 também. Agora a gente vai para os próximos. Olha lá, nós temos agora uma forma chamada hexágono. Por que que ele é hexágono? Quantas partes, quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. 6 lados. 6. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vértices? Lembra das vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 6. Quantos ângulos ele apresenta? 6. 6 ângulozinhos. Olha lá, ó. Vocês estão reparando que São tudo igual. presta bem atenção nessa constatação. Quando a gente tem vértices, nós temos ângulos. Por quê? Porque a vértice é o encontro de duas retas. E a abertura dessas duas retas é que vai ser um ângulo. Então, o polígono sempre vai ter um ângulo. Certo? Sempre vai ter isso. Agora, o heptágono. Por que que ele recebe o nome de heptágono? Quem sabe? Quantos lados Porque tem 8 tem? Porque ele tem 8 lados. Porque ele tem 7 lados. 1, 2, Heptágono, 3, desculpa, 4, o heptágono tem 7. 7. 7 Porque ele lados. tem 7 lados, professor. É 7. O heptágono tem 7 lados. Quantas vértices? 7. 7. Vamos contar a partir desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ter quantos ângulos? 7. Ele tem 7 vértices, ele tem 7 ângulos. Octógono. Quanto é que tem? Quantos lados tem? 8. 8. Octógono. Certo? Então, ele vai ter 8 lados. 8. Quantas vértices? 8 vértices. 8. E ângulos? 8. 8. Certo? E aí, a gente vai, então, lá para os dois últimos da nossa tabela. Eneágono. Olha esse nome, né? Para quem não é tão complicado, mas é o nome dele. Eneágono. Quantos ladinhos tem o eneágono? 9. 9 ladinhos. Então, ele vai ter quantas vértices? 9. 9. Se ele tem 9 vértices, ele vai ter quantos ângulos? 9. 9 também, né? Porque uma coisa complementa a outra. Decágono. 10. Os lados tem o decágono. Hã? 10. 10. Números de vértices e números de ângulos também vão ser 10. 10. Não é fácil da gente entender, não é difícil da gente entender. É difícil da gente guardar os nomezinhos, né? Os nomezinhos são mais complicados, mas a gente fazendo umas revisões Professora. e entender bem. Professora. Oi. Dá para saber aqui que 10. Aqui, pelos números para lembrar deles, aqui tem os 10
cada um deles tem um número. E se você contar pelo número de lados e você lembrar que aqui na tabela os números, eles têm... Se você sabe o número de lados, você sabe o número dos outros, e contando é muito fácil, você só sabe... Se você sabe o primeiro, você sabe os outros. E você viu que ele tá na ordem dos números? Ele também tá na ordem dos números. Claro, é bem isso, mas tem que saber, tem que lembrar o nome deles, tá? Agora, alguém me pediu no WhatsApp, que não estava conseguindo entender muito bem, agora não estou lembrando do nome, da página 197. Certo? Volta ali um pouquinho na página 197 para tirar algumas dúvidas, se é que ainda existem, tá bom? A página 197, Não, sem dúvida não. Trabalhar, presta atenção em mim, a gente começou a trabalhar com os polígonos, foi onde foi a aula vídeo, vocês começaram a matéria. Na página, no número 32, vocês tinham que trabalhar com essas figuras aqui, certo? Ó, essas aqui. Ah, eu não sei localizar. Aqui. Tá? Essas figuras aqui que vocês tinham que trabalhar. Depois, no número 32, letra B, em seu caderno, reproduz as figuras que englobam as 3 características indicadas acima. Então, vocês tinham que achar figuras que fossem polígono. Quais são as características do polígono? Quem lembra? Tem que ser uma figura... As imagens fechadas cujos lados ou linhas são retos e não se cruzam, professora. Exatamente. Então, tem que ser uma figura plana, tem que ter retas e não devem se cruzar. Exatamente, não podem se cruzar. Então, vocês têm que achar algumas figuras assim e colar no caderno. E na página 231, tinha que pegar, deixa eu achar a página aqui para vocês, para mostrar para alguém que não achou, 231. Eu fiz. Recortava as figuras daqui. Recortava as figuras e selecionava, né? Classificava em polígonos e não polígonos. Vocês iriam colocar, então, fazia 2 grupos distintos. Os polígonos, que seriam, então, as figuras fechadas, planas, que não iam se cruzar, e os que não eram polígonos são as imagens, são as figuras que são abertas. Certo? A Letícia está com probleminha nos braços, Letícia? Então, coceirinho nos braços. As que são abertas dá para saber. A Letícia vai voar daqui a pouco, tá com os braços lá mexendo. Professora, vai voar. Gostei dessa. Vou dar umas palminhas para comemorar. Muito bem, palminhas para comemorar. Vamos agora para a página 199, que é a nossa aula de hoje. Já fizemos a revisão. E vamos entender sobre os triângulos. Página 199. Na página 199 tem o Você Sabia. Quem quer ler pra gente o Você Sabia? Gostaria de ler o Você Sabia? Leia, Ana, então, pra mim. Eu não sei se eu abri aqui, que eu não estou enxergando meus pequenos. Estou enxergando poucos. Espera aí, deixa eu... Espera aí que eu tô fazendo um negócio aqui que eu tô abrindo para todo mundo. Tô ouvindo um cachorro latir aí. Muito bem. Quem vai ler mesmo? Eu. A Ana Carolina. Leia, Ana. Então, Você Sabia, os colegas vamos acompanhar. Tá. Os animais invertebrados geralmente são muito pequenos, mas conseguem fazer coisas impressionantes quando estão em grupo. As abelhas, por exemplo, armazenam o mel em recipientes hexagonais. Você sabe por quê? Os matemáticos afirmam que o hexágono é a figura perfeita em termos de eficiência. As abelhas gastam menos cera e conseguem aproveitar melhor o espaço usando essa forma geométrica.
Muito bem. Olha o nome dessa forma. Hexágono. Quantos lados tem essa forma? Quem lembra? 6. Hexágono. Hã? 6. 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Lembra disso? Isso foi só uma introdução para a gente entender um pouquinho falar um pouquinho sobre o hexágono, tá bom? Que outras formas ou construções encontradas na natureza lembram os polígonos estudados até aqui? Polígonos, então, esses aqui. Que outras formas a gente tem na natureza? Quem já respondeu essa aí? Pode abrir o áudio. Pode abrir o áudio e responder para a prof. Que outra forma? Tem alguém que está com um cachorrinho latindo aí. E é um cachorrão pelo latidão. Muito bem. Quem está com o áudio ligado, que tem um cachorro latindo, desliga o áudio, por favor, tá? Próximo, em sua opinião, essas formas são obras do acaso ou foram planejadas? As obras que a gente vê na natureza, como a colmeia da abelha, né? O que mais que a gente Claro pode que ver? não. É claro que elas foram planejadas, professora. Foram planejadas, né? Por quem? Sim, como elas seriam... Puf, te apareceu uma coisa tão maravilhosa do acaso. Muito bem, Ana. Por exemplo, se alguém dissesse pra você, se você visse um castelo de areia na praia e perguntasse quem fez, e se a pessoa dissesse que uma onda passou e depois que voltou apareceu aquele castelo ali, você não ia acreditar, né? Não. Se a pessoa não acredita que você não acredita que um simples castelinho surgiu dali, como tudo isso que tem aqui no planeta seria do acaso. É verdade, Ana. A gente tem que entender que Deus não faz nada por acaso, né? Deus tem tudo planejadinho. E é o que a gente está tentando falar. Planejou tudo. Agora sim, ó. Nós temos 10 minutos pelo Zoom ainda, tá bom? Então, deixa a prof colocar a matéria para vocês agora, certo? Na número 36, nós temos alguns triângulos. Nós temos diferentes tamanhos de triângulos. Por que são triângulos? Porque eles possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, certo? Então, por que tais figuras recebem esse nome lá na letra A? Porque apresentam 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. Pode responder lá na letra A. Esses triângulos todos são iguais? Vocês estão observando ali no número 36? Os triângulos aqui são todos iguais? Não, né? Eles possuem tamanhos diferentes, possuem lados diferentes uns do outro, certo? Então, eles não são iguais, eles são diferentes entre si. Agora, não podemos juntar com um colega, mas a gente está junto aqui no Zoom. Lá na página 200... Todo mundo junto. Olhem, a página 200, tá? A explicação da página 200 é o que eu vou colocar para vocês agora aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Os triângulos, assim como as outras formas dos polígonos, eles possuem, então, lados, né? No número 3, eles possuem 3 lados, 3 retas, 3 ângulos. Só que, em função dos seus ângulos, eles possuem nomes diferentes. Olha lá, o triângulo acutângulo. Olha o nome dele. Acutângulo. Só um pouquinho, Ana. Agora só a prof fala, tá? Fecha teu microfonezinho, senão acaba o tempo e a prof não consegue explicar a matéria, tá? Então, o triângulo acutângulo, ele vai, então, nos mostrar ângulos menores que 90 graus. Lembra do ângulo agudo, que nós trabalhamos na matéria anterior? Que o ângulo agudo, ele possui ângulo menor que 90 graus. Então, o triângulo acutângulo, ele tem esse ângulozinho, acompanhe o meu mousezinho ali, a minha setinha,
menor que 90 graus. Por isso que o nome dele é acutângulo. O triângulo obtusângulo, ele vai lembrar o ângulo obtuso. Lembra do ângulo obtuso, que ele era grandão, ele abria bem as suas retas e a abertura do ângulo dele era bem maior que 90 graus. Então, por isso que ele recebe o nome de obtusângulo. E o triângulo retângulo? Olha aqui o ângulo que ele forma aqui. Ele lembra os 90 graus, que é o ângulo reto. Então, a gente vai lembrar do ângulo reto do triângulo retângulo, tá? O que a gente vai observar? Sempre a pontinha do triângulo. Então, a pontinha pequena aqui, ó, a abertura disso aqui tá pequenininho, então ele é acutângulo, porque ele tem um ângulo agudo. Essa abertura aqui, ó, tá bem grandona, então ele é obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. E esse aqui, ele é reto, porque ele tem 90 graus, então ele vai ser um triângulo retângulo. Os nomes dos triângulos a gente vai treinando com as atividades, tá? Mas o que vocês têm que perceber é por que que eles se chamam dessa maneira. Isso que vocês têm que perceber. Agora, se a gente for fazer, se a gente for pensar... fiz uma coisa errada aqui. Deu. No nome deles, conforme o número de lados. Já tem um outro nome. Só um pouquinho, tá, Aninha? Depois a prof abre para as perguntas, tá? Primeiro a prof vai explicar tudo, depois a prof abre para as perguntas. Certo, Ana? Então, quanto ao número de lados, classificação quanto aos lados. Ele também apresenta outro nome, certo? Então, ele possui 3 lados, mas ele possui lados diferentes. Olha lá. Tem alguém riscando na tela. Aí, então. Estão ouvindo? Façam certinho. Estão ouvindo? Tá. Então, o triângulo equilátero. Olha ali, o triângulo equilátero, ele vai ter todos os ladinhos dele iguais. Todos os 3 lados dele vão ser bem certinho. Um triângulo bem certinho. Quando o triângulo tem 2 lados diferentes, ele muda o nome dele de novo, que se chama triângulo isósceles. Porque ele vai ter somente 2 lados iguais. Perceberam que esse aqui é menorzinho? Essa retinha de baixo é menorzinha? Então, esses pontinhos aqui, ó, quer dizer que eles são iguais. Essas retinhas iguais. E essas retinhas que tem 2 retinhas, quer dizer que tá diferente. Né? Olha ali, iguais aqui e diferente aqui. Então, ele é isósceles. Mas e agora, prof. Elice, ele tem os 3 lados, tudo diferente, vai mudar de novo o nome? Vai mudar de novo o nome. Se ele tem esse lado que não é igual a esse, que não é igual a esse, ele é um triângulo escaleno. 3 nomezinhos. Se ele é igual, ele é equilátero. Se ele tem 2 lados iguais, ele é isósceles. E se ele tem 3 lados diferentes, ele é escaleno. Tá? Então, a gente tem que observar que o triângulo, ele vai ter... Opa, subiu demais. O triângulo vai ter nomes diferentes por causa dos seus ângulos. Ocutângulo, obtusângulo e retângulo. Certo? Vamos falar comigo? Ocutângulo, obtusângulo e retângulo. Ocutângulo, ângulo menor que 90 graus. Obtusângulo, ângulo maior que 90 graus. E retângulo, o ângulo certinho, igualzinho
a 90 graus. Tá? E a gente tem outro nome desse triângulo. Ai, meu Deus, cadê? Peraí que eu tô tapando aqui. Que professora, professora, a Mari falou que a bateria do telefone dela tá acabando. Tá bom, a aula vai ficar salva lá na plataforma. Quanto aos lados, nós temos então equilátero, isósceles e escaleno. Vão falar comigo? Triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Por que que é equilátero? 3 lados iguais. Por que que ele é isósceles? 2 lados iguais. Tem alguém riscando na 3 lados iguais. E por que que ele é escaleno? Porque tem os 3 lados todos diferentes. Um do tamanho diferente do outro. Pessoal, lá na página... Deixa eu abrir aqui. Ai, como é que eu abro isso? Aqui. Eu queria sair dessa aqui. Lá na página 200, a gente tem atividades, olha lá, para fazer sobre esses triângulos, tá? A prof vai deixar a aula lá na plataforma, tá bom? E essa folhinha que eu fiz agora, que eu mostrei para vocês na aula, eu vou colocar na plataforma também, para vocês copiarem no caderno, tá bom? Aí vocês copiem toda a explicaçãozinha no caderno de matemática e vão treinando os nomes, aí fica fácil. Tá? Então, vamos rapidinho aqui na página 200, número 37. Recorte os triângulos da página 229. 229.